Vamos falar desse mês, nessa cor também, né, que representa esse mês, o Agosto Lilás. O Agosto Lilás que vem, né, para trazer conscientização da campanha contra a violência à mulher. E hoje nós vamos receber 3 pessoas, né, que são experts para falar desse assunto. Maristela Dutra, que é advogada e vereadora. A Abna Esteves Trindade, que é investigadora da Polícia Civil, da Delegacia de Orientação e Proteção à Família. Também a Maria Cecília está com a gente, a coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica. Meninas, sejam bem-vindas, bom dia. Obrigada, Bruno. Obrigada. Vai ficar até bonito aqui, né, Carlinhos? Para quem está acompanhando a live, né, um tanto de mulher aqui hoje. Vou começar com a Maristela. Maristela, você apresentou na Câmara, né, a questão do Agosto Lilás, levantou essa bandeira, veio trazer o mês da consciência do Agosto Lilás, o que é muito importante. E a gente sempre fala da representação da mulher na Câmara, na política também. E, Maristela, você apresentou essa programação, então eu queria que primeiro a gente começasse por essa programação do Agosto Lilás, né, e que você, como advogada, explique, né, o que é o Agosto Lilás, que vem aí, né, fazer sanção à Lei Maria da Penha. Bom dia, ouvintes da Rádio Imbirara, bom dia, Bruna, bom dia, Carlinhos, um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês novamente, aqui juntamente com a Abna e com a Cecília. A Lei Maria da Penha, ela fez 15 anos no último dia 7 de agosto, e lá já tinha essa determinação de estar levando essa Lei Maria da Penha às escolas, de estar comemorando essa questão da lei no mês de agosto, mas no nosso município nós não tínhamos uma lei específica. Então, como legisladora, né, criei, como você vem acompanhando, a gente tem criado várias leis para a mulher, e nós criamos a Lei 7.510 de 2021, que institui o Agosto Lilás em Araxá. O Agosto Lilás, então, ele é uma série de ações, programações para combater e conscientizar contra a violência doméstica. Claro que nós não fazemos nada sozinhos, nós temos muita vontade, muita garra, né? Então, estamos aqui para somar, junto com o CREAS, com a Secretaria de Ação Social, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Então, nós tínhamos algumas programações que já iriam acontecer no mês de agosto, e nós também apresentamos outras atividades e obtivemos o apoio integral em todas elas. Então, nós estamos aí com o mês cheio de programação. Inclusive, no próximo sábado, agora, dia 14, no Calçadão, nós vamos estar fazendo um atendimento também em apoio com a Secretaria de Saúde, realizando vários testes, fazendo um quiz com essas mulheres, orientando a conhecerem o número, né, de Disque Denúncia, que é o 180, e também vai ter orientação jurídica também, que é uma parceria da OAB Mulher. E vários outros setores também estão engajados nesse evento. Maristela, vamos explicar para os nossos ouvintes o que é o Agosto Lilás. Sim, o Agosto Lilás, então, é o mês inteiro em que nós vamos estar trabalhando essa conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Lembrando que essa violência, são vários tipos de violência, né? Não é só a violência física, porque quando a gente fala em violência, as pessoas pensam que é só o tapa, é só o puxão de cabelo, e nós temos outros tipos de violência, então nós temos que levar essa informação dos tipos de violência, com os exemplos, para as pessoas entenderem que às vezes estão até no relacionamento abusivo, estão sofrendo violência e não sabem. Maristela, eu vou te aproveitar como advogada, né? Dentro do Código Penal, ele inclui o crime de violência psicológica. Sim. Também como a mulher. Por que a inclusão do crime de violência psicológica foi importante dentro do Código Penal? Essa inclusão foi fundamental, porque a violência psicológica, ela é silenciosa, ela fica restrita ali no âmbito familiar, e ela é a que mais dói. Então, a violência psicológica, aquela pressão psicológica todo dia, o homem diminuindo a mulher, colocando ela para baixo do chão e falando que ela não sabe nada, que ela é burra, que ela não dá conta de nada, que ela não vai ter outro homem se ela largar ele. E aí ele vai o tempo todo dia desconstruindo um pedacinho da autoestima dela. Eu vou aproveitar também a Abna, que é psicóloga também, né, Abna? E é da polícia, investigadora da Polícia Civil. Abna, como que fica essa questão da violência psicológica para a Polícia Civil? Como que é feita essa investigação? Quando a mulher faz essa denúncia, como que é aplicado também a lei a esse tipo de violência? Bom dia, Bruna. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imbirara. É um prazer, Bruna. Obrigada pelo convite. Esse é um mês de extrema importância para a gente. O Agosto Lilás é o mês em que a gente comemora a criação da Lei Maria da Penha, que é essa lei fundamental, é a lei mais conhecida no Brasil, e que apoia as mulheres. É a lei em prol os direitos das mulheres.
E na Polícia Civil, a gente ficou muito satisfeito também com a legalização dessa violência psicológica. Porque isso, para a gente se depara muitas vezes com essa fala da mulher. O que a Maristela colocou é de extrema importância. A violência psicológica, para mim, ela é a mais importante de todas, exatamente porque ela é silenciosa. A mulher, ela fica sem apoio, porque somente ela sente essa violência. E ela não é visível, não deixa marcas. Então é muito mais difícil de provar. E como que a gente consegue comprovar isso? Então, através do depoimento da mulher, a fala da mulher é muito importante. Através de imagens. Então, a gente busca na Polícia Civil comprovações, por exemplo, como mensagens no celular, como vídeos, como alguma fala do marido. Elas trazem muito isso para a gente, sabe? O celular está repleto de provas em relação a essa violência psicológica, porque é onde o homem vai colocando para ela como frases: você não vale nada, você não cuida direito dos filhos, você não serve para nada, eu não posso confiar em você. Então, tudo isso vai fazendo com que a mulher perca a identidade dela. Vai simplesmente destruindo essa autoestima, e é onde a gente busca essas comprovações, inclusive fazendo entrevistas no núcleo familiar. Então, a gente apenas não ouve a mulher e o autor. A gente busca também ouvir familiares, vizinhos, amigos, e através desse contexto a gente consegue a comprovação. Brini, hoje, infelizmente, né, a gente vê, nós que trabalhamos com jornalismo, que estamos sempre lendo as matérias, não só da cidade, mas da região, infelizmente, sempre quando a gente ouve uma notícia de um assassinato, né, de um homicídio a uma mulher, aquele homem que às vezes, né, que matou a mulher, ele já teve passagens por Lei Maria da Penha, ele já teve outras questões. Por que às vezes não é tão simples o processo, né, de prisão dessa pessoa que comete uma violência contra a mulher, seja psicológica, né? Quais são ali essas questões para que essa pessoa vá presa, né? A gente vê, por exemplo, a mulher faz a denúncia e depois tem todo um processo de investigação, aquele homem já teve a passagem e, infelizmente, acontece, às vezes, um homicídio daquela mulher. Por que às vezes é tão difícil dentro do nosso Código Penal acontecer essas prisões? A gente está muito feliz, Bruna, com outro avanço, sabe, em relação à violência doméstica, que a gente acabou de conquistar isso agora, tem 3 semanas. O crime de lesão corporal, houve aumento de pena para ele. Então, agora o homem vai ficar mais tempo, sim, preso. Então, a gente tem alguns avanços aí, como essa campanha do sinal vermelho, como esse aumento da penalidade para lesão corporal, e também essa questão da violência doméstica, da violência psicológica, que agora também foi legalizada. A gente sente muito isso a gente corre atrás, a gente prende o homem, só que a grande maioria das vezes, Bruna, a própria mulher, ela depõe em juízo a favor desse homem. Então, isso é um fator que acaba fazendo com que ele fique menos tempo, né, preso. E, por isso, em função dessa volta da mulher com o parceiro, dessa mudança de fala dela em juízo, nós, na Polícia Civil, a gente criou um projeto que iniciou agora no mês de julho, de extrema importância, exatamente para quê? Para a gente trabalhar o agressor. Então, a gente dá todo apoio para a vítima. A vítima, quando chega na delegacia, ela é acolhida, ela é ouvida, nós encaminhamos a vítima para o CREAS, nós encaminhamos os filhos para o Conselho Tutelar, então, para acompanhamento psicológico. Então, a gente dá todo apoio para ela. Só que a gente percebeu que só isso não é suficiente. A gente precisa, sim, criar outras medidas. E, por isso, nós criamos esse grupo, uma roda de conversa, onde a gente fez uma parceria com o Poder Judiciário. E esse homem que tem medida protetiva ou que tem algum inquérito em aberto em relação à violência doméstica, ele é encaminhado para a delegacia e nós ficamos com esses homens durante 8 encontros, exatamente para trabalhar essa responsabilização dele, que normalmente eles não têm, eles não se responsabilizam pelo ato, eles acham que a violência foi a mulher quem causou,
ou foi o álcool, porque ele bebeu e aí ele ficou nervoso. Ou seja, ele sempre dá alguma desculpa. Até porque um pouco, parece que de certa forma foi um pouco cultural isso, né? Sim. Assim, essa forma de a mulher ser a causadora de tudo, né? De a mulher ser eu conversava isso aqui esses dias na redação. Às vezes até a gente lê umas manchetes que são tristes de se ler, né? Quando a pessoa noticia da seguinte forma, por exemplo, marido mata a mulher por ciúmes. Ou o marido mata a mulher porque não aceitava a separação. Né? Então, assim, você está justificando uma coisa que não é justificável. Né? Então, assim, a gente precisa acabar com essa cultura de colocar que a mulher é culpada, né, pela violência que sofre. E as mulheres precisam entender isso. E aí, eu acho, né, Cecília, até pelo que a Abna falou, que muitas das vezes as mulheres entram em defesa desses homens durante um julgamento, às vezes por isso que eles acabam sendo libertados, que vem esse trabalho do núcleo. Né? Então, assim, do núcleo realizar esse trabalho. Bom dia, Bruna, bom dia, Carlos, bom dia, minhas amigas, né? Então, a gente vai vendo que um trabalho vai precisando do outro, né? São as leis, a delegacia, porque normalmente esses casos chegam primeiro, na delegacia. Nós também somos porta de entrada, mas normalmente pela dificuldade de pedir ajuda, pedem no momento onde acontece a agressão. Então, às vezes chega para nós após, né? E o que é o nosso trabalho? É acolher essas mulheres e direcioná-las para aqueles serviços que elas necessitam no momento. Algumas mulheres precisam de trabalho, porque a questão financeira está toda voltada para esse marido. É até uma forma dele ter controle sobre essa mulher, né? Mais um tipo de violência. E outras mulheres precisam de atendimento psicológico, como a gente acabou de falar. É das piores das violências, porque a marca, o corpo, a gente ainda vai reconstituindo. Por mais que deixem marcas físicas, que nessas mulheres às vezes não tem, né? Não tem volta. Mas a parte interna, a gente precisa depois trabalhar com muito cuidado. Porque até chegar o momento delas pedirem ajuda, elas já sofreram muito, né, psicologicamente dentro de casa. Normalmente as violências, elas não vêm de forma única. A violência física, ela leva a violência psicológica junta. Porque a responsabilidade que ela leva, que o homem leva para a mulher após a violência, né, às vezes igual você acabou de citar, ai, desculpa de eu ter feito isso, mas é porque você usou aquela roupa que eu tinha pedido para você não usar. Ai, porque eu vi você conversando no telefone, era um mototáxi, mas eu achei que era outro homem. Então ele justifica. E essa mulher engole essa dor porque ela não dá conta nem de falar assim, mas você estava errado. Ela não tem mais essa força para falar. Então ela vai adoecendo ao longo dos anos e depois, gente, tratar essas mulheres, eu também sou psicóloga igual a Abna, o tratar essa mulher depois dentro de um consultório, até ela aceitar o tratamento, ela aceitar que aquilo não é a vida dela, que ela pode manter sim esse relacionamento afastado, né, por bem, e ela normalmente, sim, ela volta com seus agressores, né? Ela fica anos vivendo aquilo e ela se vê vinculada a ele, seja por filhos, seja por causa de todas as violências que ela sofreu, moral, psicológica, patrimonial, porque sim, o homem ele pode controlar o dinheiro dela, né? Ou não dar dinheiro para ela. Então as violências são múltiplas, elas não andam sozinhas, né? Normalmente elas são acompanhadas de outras violências e a dificuldade da mulher sair desse ciclo da violência. Isso, a gente volta a falar sobre o Agosto Lilás, o mês aí de campanha, né, contra a violência à mulher. Maristela, dentro do direito, né, a Lei Maria da Penha completou esse ano 15 anos, né? Então acho que uma conquista muito importante para as mulheres. Eu imagino que as mulheres precisam entender isso, precisam ver essa importância da lei que resguarda essas mulheres. E a gente falava aqui também, né, que esse ano o STF proibiu o uso da tese da legítima defesa da honra, né, que era muito utilizada, até a gente comentava aqui no intervalo. Como que você vê esses avanços do direito, né, dentro dos direitos da mulher? Lembrando só que a Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006. Então, é muito bom, né? A gente sempre tem que estar atualizando, estudando. É muito bom ver esse tipo de avanço. E, ao mesmo tempo, eu fico um pouco triste, porque demorou tanto para chegar a esse entendimento. Quantos assassinos, né, que foram livres com base nessa tese de legítima defesa da honra, em razão, às vezes, da mulher ter traído, ou ter saído de casa, ou ter feito algo, e conseguiram escapar, né? Mas isso mudou e está mudando. E então nós temos que trabalhar em cima dessa divulgação das leis também para as mulheres ficarem sabendo.
Recentemente também teve uma lei sobre o stalking, que foi um caso até de uma radialista, que a pessoa ligava todo dia para a radialista e falava na rádio que gostava dela e começava a perseguir ela. Então, assim, tem o stalking também, que agora é penalizado. Então, assim, nós vemos com muita alegria esse avanço na legislação, mas nós ainda temos muito chão, Bruna, porque nós temos uma questão arraigada aí do machismo estrutural, uma questão de cultura, que nós temos que trabalhar, assim, na base, principalmente, assim, começar cedo com as crianças. Maristela, e para isso é muito importante a representatividade da mulher nos locais, né? Eu acho que até a conquista dessas leis, né, essas conquistas dos direitos das mulheres se deu através das mulheres, que começaram a entender isso, né? Porque a gente ainda tem um mundo, né, onde a maioria de cargos, principalmente na política, né, principalmente às vezes no direito, ainda a maioria, o número maior ainda são de homens. Então essa representatividade das mulheres é muito importante, né, para ajudar outras mulheres. Nós precisamos urgentemente, mulheres, somos 52% do eleitorado, votar em mulheres, fazer carreira aí como delegadas e agentes de polícia também, estar aí na frente dos núcleos de apoio à mulher, né, estar aí também no judiciário, né. Então nós precisamos dar força para que essas mulheres não desistam dos seus sonhos, que elas possam estudar, que elas possam ter a profissão que elas almejam. E aí isso tudo também a gente trabalha, né? Que é a autoestima, o empoderamento, isso tudo está interligado também, porque não adianta só falar da punição ou da Lei Maria da Penha, nós temos que dar condições dessas mulheres saírem desse círculo, né, que elas passam, que é um círculo de violência moral, psicológica, depois vai para agressão física, sexual, depois vai para a lua de mel. E aí o marido, o agressor pede desculpas, e aí continua e vai por anos. Então não é fácil para a mulher também sair desse círculo. Ela precisa de sentir esse apoio aqui do lado de fora. Cecília, você também como psicóloga, né, e dentro hoje da Secretaria de Ação Social, né, da Prefeitura de Araxá, você entende também que isso precisa ser trabalhado com as crianças dentro da escola e como que você vê o serviço público podendo, né, o serviço público em geral, o município, podendo ajudar, né, na construção dessa consciência, principalmente nas crianças, né, que vem aí essa nova geração, que a gente precisa fomentar isso nessa geração. Ontem mesmo, eu e a Maristela, a gente deve ter ficado umas 2 horas conversando a respeito disso, porque hoje a gente encontra uma dificuldade muito grande de trabalhar com o público infantil a temática. A criança ela ainda tem muita dificuldade com o vocabulário, né, por não compreender o que significa patrimônio. Então, para eu chegar numa escola ou algum lugar, explicar o significado da palavra e o que ela causa, é muito complicado. Então, o que eu estava levando, que a Maristela, a gente vai julgando ali para ela vai ajudando a pensar, é que a gente precisa até mesmo de criar dinâmicas lúdicas, né, falas mesmo para essa criança, que hoje nós como profissional da psicologia, dentro do consultório a gente pode trabalhar essa temática, porque normalmente chega para a gente a criança já com essa vivência, com essa experiência, dentro de casa ou por alguma situação. Agora, trabalhar a criança dentro de uma escola sem ter o exemplo vivenciado é um pouco mais difícil. Por isso que a gente precisa, até mesmo com as políticas públicas, com o Conselho da Mulher, criar novas dinâmicas, seja por teatro, por música, ou profissionais se capacitando para falar para a criança. Porque a criança tem que saber como dar amor, como receber amor. Que é aquela forma, às vezes, quando o pai vira e fala assim... se você chega chorando, eu não quero saber, eu quero que você resolva isso lá na escola. Que os pais estão incentivando a violência, seja contra o homem ou contra a mulher, né? E crescer sem levar, né, a educação mesmo dos pais, a gente levando essa responsabilidade hoje para os pais, é que os pais tenham uma fala menos violenta dentro de casa, porque tudo é aprendido por eles. A criança é uma continuação naquele momento da infância do que elas vivenciam dentro de casa. Então hoje a responsabilidade é muito maior dos familiares, né, para levar essa consciência e essa formação mesmo de uma criança, do que às vezes nós. Mas nós podemos ajudar e as políticas públicas vão nos ajudar a gente concretizar, até mesmo levar até as crianças, alcançar a compreensão delas nas escolas. Independente se ainda a gente não tem a dinâmica, tudo isso, hoje nós estamos indo, né, Maristela?
Vamos de novo na semana que vem. Sei que algumas instituições gerais já também vão tentar trabalhar com criança, mas nós ainda temos dificuldade de trabalhar, sim, com a criança, mas elas precisam saber que existe a violência. Eu tenho aqui a participação de um ouvinte, uma experiência pessoal dela. Ela diz o seguinte, ela pede para não ser identificada, segundo ela, sofreu violência psicológica durante 7 anos. Largou do companheiro na semana passada, mas ela tem medo de ficar cara a cara com ele no fórum. Ela pergunta o que pode ser feito, se ela tem esse pavor, né, de ficar frente a frente com ele no fórum. Tem como se evitar esse contato? Pois não, Marcela. Fique à vontade. Então, realmente, ver de novo o agressor revive toda a história que a mulher passou. Eu indico que ela vá com um advogado, que ela não vá sem o advogado, porque, às vezes, o agressor ele é muito corajoso entre 4 paredes. Na hora que chega lá no fórum, ele muda, ele leva uma orientação também do juiz nesse sentido. Então, às vezes, aquele medo dela, é mais ela que está dando força para ele do que, de fato, ele é. Então, assim, vá ao fórum, mas não vá sozinha. Procure um advogado, uma advogada, e vá que você vai ter todos os seus direitos garantidos, porque a lei ela é muito ampla. Ela possibilita o divórcio, ela possibilita a guarda dos filhos, a pensão, a questão das visitas. Isso tudo já pode sair determinado, até partilha de bens, já pode sair determinado de uma audiência da Lei Maria da Penha. Então já é uma oportunidade de resolver a vida. Tá certo. Uma outra participação aqui, agora só que ao contrário. O Luiz Carlos está dizendo, eu acho que essa lei deveria ser para ambos, né? Tem muitos homens que passam também por violência psicológica. Existem casos nesse sentido ou não? Existem sim. Existem poucos casos, Carlos. E é por isso, gente, que não existe a Lei João da Penha. Muitos homens perguntam isso. E a Lei João da Penha? As leis são criadas exatamente para os vulneráveis. Então, a mulher é quem mais sofre com violência. Então, o índice de violência contra o homem é muito pequeno. Então, por isso não existe a Lei João da Penha. Porque se a gente for comparar, o índice em relação à mulher é extremamente alto. Então, a gente preserva o vulnerável. E a mulher, nesse caso, é vulnerável. Bina, eu vou aproveitar, né, que a gente está falando sobre isso e vou te perguntar sobre aqui em Araxá. Como que é esse levantamento? Eu não sei se você vai ter números para passar para a gente de ocorrências, né, de investigações que acontecem por violência à mulher, mas como que você vê essa procura em Araxá? Você acha que ainda falta, as mulheres ainda têm dificuldade de procurar para denunciar, que a população faz essa denúncia? Como que você vê esse trabalho de vocês, né, da investigação da violência à mulher, de cumprir aí as leis aqui em Araxá? Bruna, já houve uma melhora gigantesca, sabe? A gente fica muito feliz com isso. E é exatamente por isso que a gente dá toda a importância ao Agosto Lilás. Porque é um mês de conscientização e é o mês que a gente se aproxima da população para dizer que a gente está com elas, para conscientizar, para informar, para passar, inclusive, os dados. Elas procuram a nossa delegacia bem mais na época do Agosto Lilás. Porque a gente tem essa oportunidade de divulgação do nosso trabalho. E em Araxá, devido à pandemia, a gente percebeu que houve um aumento dessa procura da mulher, mas a gente fica feliz com isso, porque a gente percebe que ela se sente acolhida. Então, o aumento da denúncia é o fato de uma confiança dessa mulher na polícia. A gente vê dessa forma. E devido à pandemia, o fato deles ficarem mais próximos, marido e mulher estão muito mais em casa, porque às vezes estão trabalhando em home office, às vezes perderam o emprego, infelizmente. A gente tem aí muita gente que perdeu o emprego nesse momento. Então, essa aproximação do casal está causando uma reincidência. E é por isso é importante dizer que quando a gente trabalha esse homem, a gente está buscando isso, quebrar o ciclo da violência e reduzir essa reincidência, porque as mulheres voltam para esses mesmos homens. Se a gente consegue quebrar essa cultura machista que a gente ainda tem arraigado em nós, gente, quando eu falo em nós, é tanto homem quanto mulher. A própria mulher também tem essa cultura machista. E quando a gente fala de criança, eu acho importante a gente pensar na educação que a gente dá para
para as nossas Isso. crianças. Tem Então, mães, né, mulheres que criam filhos isso, machistas. exatamente. Né? Então, nós mulheres, a gente tem que quebrar esse paradigma. A gente também tem que dizer que nós somos iguais para os nossos filhos, tanto homem quanto mulher, e criá-los de forma igual. Ainda tem uma criação em relação assim, o homem não pode lavar louça, a mulher sim. O homem não pode cuidar da casa, a mulher sim. Ou seja, todos temos os mesmos deveres e os mesmos direitos. Se a gente conseguir conscientizar nossas crianças disso, se a gente mudar a nossa educação em casa, a gente consegue já alterar essa cultura. Maristela, e aproveitando nessa palavra educação, você que como professora também do curso de Direito, né, já foi professora no Neraxá, você vê que dentro do curso precisa haver um ensino diferenciado quando se vai tratar dessas leis de proteção à mulher, justamente porque hoje o cenário que a gente vê, né, no país são de, às vezes, advogados, que os próprios advogados são machistas, que os próprios juízes fazem entendimentos machistas, né? Então a gente tem isso também, essa cultura também dentro da área jurídica, de pessoas que vão estar ali contra esses defensores ou que vão julgar esses defensores, também tem um contexto machista dentro da cultura deles. Você acha importante isso também? Você acha que isso tem que ser feito de uma forma diferente dentro do curso de Direito? Bruna, realmente é uma realidade, né? E nós temos impacto, sentimos na pele em todos os lugares. A mulher sempre é mais cobrada. Se ela for uma boa profissional, ela não tem que ser boa, ela tem que ser ótima, excelente. Há muito a desconfiança se ela vai ser capaz. Há desconfiança, eu estava conversando com a Cecília ontem, se você é mãe, por exemplo, vai procurar um emprego, a própria empresa fala assim, não, você vai engravidar, ou como que você vai lidar com a sua criança? Então, ela tem muito chão. Tem que fazer essa inserção, sim, é feita geralmente no curso de Direito, através de uma disciplina de legislações extravagantes. Mas, assim, são várias leis que são estudadas, não especificamente só essa, mas eu sou da defesa, e inclusive já essa orientação a nível nacional, da inclusão da Lei Maria da Penha no currículo escolar do ensino fundamental, do ensino médio, e nós também recentemente criamos essa lei. A Lei Maria da Penha vai às escolas e para inserir no currículo das escolas. Então, nós temos que começar com a educação. A educação é a chave é a base de tudo. Acredito, sim, por ser professora, acredito que existe essa necessidade, porque as pessoas podem, sim, ser melhores. Cecília, qual a sua orientação como psicóloga para que essas mães trabalhem as suas crianças, né? Porque como a Abna disse, às vezes existe ali uma dificuldade, né? Ainda existe uma dificuldade de algumas mães que foram criadas dessa forma, né? Que não, uma família que não teve ali uma cultura de entender essa questão da importância do feminismo, de todas as pessoas serem iguais, as crianças serem tratadas iguais. Qual a orientação que você dá, a dica que você dá para essa mãe que tem hoje, né, que está com seu filho pequeno, seja um menino, uma menina, como dar orientações para eles, para que eles cresçam com esse pensamento de que somos iguais e que precisamos proteger as mulheres? Qual a sua dica? Bruna, então nós vamos colocar, né, a responsabilidade dos pais, né? Nós vamos colocar que a responsabilidade ela não é materna, a gente precisa da ajuda do masculino para estar lidando com essa situação. Acredito que a gente ainda tem muito chão sim pela frente, que a gente ainda vai lutar muito, que a gente ainda vai vivenciar muitas violências, né? Que a gente, seja nos jornais, nos noticiários, na rádio, a gente precisa sim levar isso para uma responsabilidade dos pais. Aquela mulher que está num ciclo de violência, ela tem que entender que ela é responsável por aquela criança também está vivendo aquilo. Então, ela precisa, às vezes, lutar não só por ela, mas pela criança. Porque a criança, ela vai repetir aquele ciclo de violência. A mãe que tem dificuldade e ainda está com esse pensamento machista, que nós ainda temos e estamos desconstruindo cada dia mais, ela vai precisar abrir esse leque de que essa criança ela não precisa ser a responsável por lavar a louça, a filha dela de limpar o banheiro, enquanto o irmãozinho está, às vezes, ali repetindo os atos do pai, de estar falando, é você que tem que limpar. Então, os comportamentos dentro de casa, as vivências dentro de casa, são as mais importantes para a nossa formação ao longo da vida.
A gente precisa que essas violências sejam sanadas dentro das próprias residências, né? E que essas mulheres, às vezes, fica até como um recado, que ainda está com dificuldade de sair da violência, ou que começa a abrir esse leque, enxergar o que ela está vivendo e está colocando os filhos nessa situação, que nós todas somos portas de entrada, seja o CREA, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, ou a própria vereadora em algum momento, né, que ela estiver em algum local, a trabalho, que nós somos portas de entrada para tirar dúvida, né, para explicar para ela se às vezes o que ela está vivendo é sim uma violência doméstica, como às vezes instruir, orientar sobre as famílias, sobre os filhos. Então, que essas mulheres que às vezes ainda estão com dificuldade, mas que começam a ter aquela coceirinha atrás da orelha, tipo, eu estou vivendo, eu estou repetindo, eu estou passando isso para os meus filhos, procurem sim profissionais que podem sim estar levando para eles com mais clareza o que é violência e o que não é violência. A forma de lidar com seus filhos, o que é educação ou a fala não violenta. Então, precisa realmente que comece dentro de casa, e nós estamos abertos também para ser esses profissionais que vão estar guiando isso de uma melhor forma, né? Nós, aqui durante o bate-papo, né, elencamos que várias situações que levam, às vezes, o caso da violência doméstica. A questão das drogas é uma realidade também presente aqui na nossa situação, que motivaria levar a agressão às mulheres também, a questão do uso de drogas? Com certeza, Carlos. A gente percebe isso muito claramente, tanto álcool quanto droga. E a mulher, na realidade, ela também se envolve nisso. E a família em geral, né, gente? Então, quando o homem ele é alcoólatra, a gente tem muitas vezes a mulher que o acompanha nesse álcool. E aí vira essa rede mesmo, ele vira um emaranhado onde eles se perdem. Então, a mulher, às vezes... Eu recebi uma mulher, essa semana passada, na delegacia, eu acho esse exemplo muito emblemático. Ela chegou falando exatamente isso. O marido bebia, o marido usava drogas, ela também bebia em algumas situações, levada por ele, e a maioria das vezes, nesses momentos aí, quando ele estava sob uso de entorpecentes e também do álcool, ele a privava, inclusive, de contato com a própria família. Então, ela não podia sair de casa, ela não podia encontrar amigos. Essa mulher, ela não podia se depilar. Ou seja, ela estava totalmente sob controle desse homem. E ele não parava com esse uso, nem de álcool, nem de droga. Então, assim, esse controle não era final de semana, não era esporádico, era algo constante. Então, isso, gente, por isso que a gente encaminha essa mulher, e inclusive agora a gente está encaminhando também o homem, porque muitas vezes ele quer sair disso, mas ele também não tem um apoio para que ele consiga. Nesse projeto do Grupo Reflexivo por um Novo Propósito, que é o projeto novo da delegacia, a gente está encaminhando esse homem para sair das drogas, para sair do álcool, e inclusive 2 já estão, desde o início do projeto, sem o uso de entorpecentes e de álcool. Isso para a gente já é incrível, já é um grande resultado inicial e que a gente já percebeu que já houve melhora na família. Então, o que ele escuta na delegacia, ele leva para casa dele e ele está tendo o apoio, obviamente, né, da esposa, apesar de que algumas não entendem também esse trabalho, que elas se sentem... elas acham que a gente está cuidando do homem e não está cuidando delas. E isso não é uma verdade. A verdade é que a gente está cuidando desse homem em prol delas. A principal beneficiada é a mulher. E aí a gente já percebeu que já houve, sim, essa mudança da dinâmica familiar. E isso é um grande ganho para a gente. Posso só completar, claro, então? fica à vontade. A respeito dessa questão do uso de droga e do álcool, nem todo usuário de droga é um agressor. Nem todo agressor ele usa droga ou bebe. A droga e a bebida potencializa muito o que está no interno daquela pessoa. Então, aquele pessoa que às vezes durante o uso do álcool e da droga chega a agredir uma mulher, ele já era um possível agressor, mas a droga ainda faz esse mal maior. Sabe quando se fala assim, vontade de matar? Você pode até ter vontade de matar, que você não pode, né? Agora, o uso da droga, né, e da bebida potencializa esse desejo, essa raiva, né, o momento da raiva.
e sim, transforma, vira aquele emaranhado, né? Às vezes a mulher junto, inserida ali, o que não deixa de ser violenta. Se ela está junto com ele bebendo e ela foi agredida, ela continua sendo vítima da Lei Maria da Penha. Também a questão dos gatilhos, né? Foi muito bem colocado aqui pela Cecília e pela Abner, não é só o álcool e a droga. Então, às vezes, o homem, ele passa por uma raiva no serviço, o chefe manda ele fazer uma coisa, ele engole aquela raiva, ele vai descontar onde? Quando chega em casa. Às vezes, aconteceu uma batida no carro, alguma coisa, um acidente de trânsito, às vezes, qualquer coisa, isso também são gatilhos para a violência. Então, é uma questão muito comportamental, né? Nós temos que trabalhar muito essa questão. Precisa ser trabalhado também com o homem, né? Nesses últimos tempos, né, muito se falou, né, a gente houve até uma grande onda que levantou uma bandeira na internet, né, que foi a violência sofrida pela Pamela, né, que teve um marido famoso, então ela sofreu uma violência e muitos levantou a bandeira nas redes sociais, que muitos falavam assim, em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Né? E em briga de marido e mulher se mete sim a colher, né? É preciso as pessoas entenderem isso. E eu gostaria de perguntar para você como que é dentro da Polícia Civil essa participação das pessoas. Essa participação, as pessoas têm medo, né, tem ali um vizinho ou algum familiar que está passando por uma mulher que está sofrendo violência. Como que as pessoas podem fazer essa denúncia? E se aqui em Araxá as pessoas procuram fazer essas denúncias também? Sim, Bruna, nós temos vários canais. Nós temos os Disque Denúncia, que são denúncia anônima, ou seja, a pessoa não precisa se identificar. Ela pode ligar no 180, 181, o próprio 190, que é da Polícia Militar, ela não precisa se identificar, porque antes precisava, né? Agora não, ela pode ligar e fazer essa denúncia sem necessidade de identificação. Por que a gente frisa muito isso? Porque em briga de marido e mulher, a gente mete sim a colher. Ou seja, toda a população é responsável por essa denúncia. Não apenas a própria mulher. A mulher, muitas vezes, gente, ela não consegue fazer isso. Porque a mulher acha que quando ela denuncia o próprio marido, ela está, inclusive, desfazendo a família. A mulher se sente tão responsável, ela sai do lugar de vítima e passa para o lugar de autora. Olha que incrível isso. Então, por isso que é importante a gente trabalhar o emocional dessa mulher, porque ela precisa entender que ela pode pedir ajuda. E quando ela não consegue, os familiares podem denunciar, os vizinhos podem denunciar, os amigos podem denunciar. E eles não precisam se identificar. E aí isso encoraja muito mais a população. E por isso que a gente está tendo esse aumento de demanda. A população, ela está mais responsável, sim. Porque em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. A Polícia Civil está aqui para isso e cada um de nós precisa se sentir responsável em relação a isso também. E, meninas, para a gente encerrar, né, eu gostaria de parabenizar vocês por essas ações. A vereadora Maristela à frente da Câmara, né, ali dentro, à frente dessa causa do Agosto Lilás. Eu comentei com ela quando chegou que eu achei linda, a Câmara está toda decorada, né, e isso traz uma consciência dessas campanhas, né. A professora Leni também já decorou a Câmara em outras campanhas. Então, essas decorações, essa mudança, a gente chega lá, tá um outro clima, né, traz realmente essa consciência, né, e é muito importante isso. E não só a Câmara, né, mas como vocês fizeram sábado passado, uma passeata pela cidade, né, isso vai decorando a cidade, vai movimentando, vai fazendo as pessoas procurarem cada vez mais pela campanha, assim também como essa união que a gente comentava aqui, né, do poder público, da Polícia Civil, né, do Ministério Público. Essa união é muito importante, né? Eu acho que todas nós, mulheres, agradecemos por essa união e nos deixa muito feliz, né? Eu acho que eu vou falar aqui por muitas das nossas ouvintes, por todas as nossas ouvintes, mulheres, que isso nos deixa muito feliz ter mulheres que estão nos representando e saber que a gente pode ter, né, aonde encontrar apoio, né? E deixo à disposição os nossos microfones sempre que tiver ações, né, não só no mês de agosto, né, na luta contra a violência às mulheres, e parabenizar vocês por essa união, né, por uma amizade. Elas chegaram aqui, né, todas numa energia, num clima de amizade, e que eu acho que isso que dá base para essa campanha ser tão grande em Araxá e movimentar tantas pessoas. Muito obrigado por ter aceito meu convite, por ter vindo falar dessa campanha, e peço licença, Maristela, também para divulgar toda a programação que você me passou nas nossas fontes de informação, para que as pessoas possam participar dessa programação de vocês. E, claro, toda a programação que tiver, peço que nos convide a participar também.
Bruna, muito obrigada. Eu queria aproveitar e deixar até o telefone do CREAS, né? Eu passei o endereço, então, Avenida Imbiara, número 900. Mas quem às vezes tem com dificuldade de ir até lá, pode estar nos ligando, nós vamos estar passando as informações, o que ela está precisando, né? A gente vai estar direcionando. Então, 3691-2024, né? Pode estar falando comigo, Maria Cecília, mas qualquer outro profissional está apto a atendê-los, né? Tipo, agora eu estou aqui na rádio, se alguém chegar lá, vai ter sim alguém que vai estar acolhendo, vai ter um profissional já capacitado para acolher essa mulher. Também agradeço a oportunidade, Bruna, como de fato esperamos que os próximos agostos, que não só o Cristo também está iluminado com o Lilás, a Câmara Municipal, o Centro de Atendimento à Mulher, que toda a cidade esteja aí nos próximos agostos lilás, né, com essa cor. Então nós vamos estar fazendo essa campanha, é o primeiro de muitos, tenho certeza que nós temos ideias maravilhosas, e não adianta só fazer a lei, né, Bruna, e não trabalhar. Então esse é meu objetivo. Se a gente tem essa lei, criou essa lei, então nós vamos trabalhar sim em prol da mulher. E agradeço muito novamente estar aqui e digo aí para as mulheres, denunciem. Disque 180, o silêncio mata. Nenhuma a menos, nenhuma a menos. Eu quero agradecer também o convite, Bruna, e dizer que nós estamos aqui por todas as mulheres. Então não se calem, gente. Mulher, comunidade, família, vamos nos unir. Nós precisamos dessa união para que a gente consiga romper esse ciclo de violência, para que a gente consiga reduzir o índice de reincidência e ter uma sociedade mais saudável. Relacionamentos saudáveis e não violentos, é o que a gente precisa. A Delegacia de Orientação e Proteção à Família está à disposição de todos, na rua Cecílio Salomão, 110. Eu queria colocar também que a Polícia Civil tem um aplicativo que é o MG Mulher. Esse aplicativo ele é extremamente importante. Ele tem informações sobre a Lei Maria da Penha, ele fala sobre todos os 5 tipos de violência, ele fala sobre o ciclo de violência e ele tem uma coisa que eu acho fantástica. A mulher pode criar uma rede de apoio, ela digita nesse aplicativo as pessoas que, quando ela está em situação de risco, ela aciona essa pessoa e essas pessoas chamam a polícia por ela. Às vezes ela não tem a condição de... Ela está em casa com o marido a trancou em algum lugar, não deixa ela chamar vizinho, chamar família, mas ela pode acionar essa rede de apoio e a rede de apoio, então, chama a polícia por ela. Então, o MG Mulher, cada um pode baixar no seu celular, é um aplicativo gratuito. Eu queria, juro, é a última coisa, mas eu queria mandar um abraço para uns parceiros nossos que são, assim, claro, hoje são a nossa... Acho que a maior parte da rede que a gente tem, que é o Cabo André, a Soldado Silvia e a Soldado Nayara, né, que sempre nos ajudaram. Eles são da PPVD e eles também eles têm uma proximidade grande com as vítimas, né, fazendo que levem informação para elas, vejam se elas estão protegidas, vão até o agressor para saber se eles entenderam as medidas que eles têm que, né, o afastamento, a medida protetiva. Então, que eles também são um braço muito importante, né, da nossa rede. E para complementar, né, a vereadora Maristela e o vereador Rafael Rios, também presidente da Câmara, solicitaram o aplicativo Salve Maria, que já é implantado aqui na região, né, para que seja implantado também aqui em Araxá. Né? Exatamente, Bruna. Com muita felicidade, venho aqui informar que na última segunda-feira estivemos em reunião com a Cristiane Pereira, que é nossa secretária de Ação Social, no sentido de que a Tati Ferreira é uma digital influencer que é de Araxá e mora em Uberlândia. Ela até participou do programa Aprendiz. Eu torci muito por ela, então o Instagram dela é Acidez Feminina. E ela fez uma campanha de divulgação no Instagram nesse sentido, que está sendo disponibilizado pela Prefeitura de Uberlândia o código-fonte do aplicativo Salve Maria. E, inclusive, nós repassamos todas as informações com quem falar, como instalar. E em breve, se Deus quiser, teremos em Araxá também o aplicativo Salve Maria para acionamento desse botão do pânico, para acionar também as autoridades, né, policiais. Então, assim, vamos trabalhar nesse sentido. Em breve estaremos também com o nosso aplicativo local. Obrigada, gente. Mais uma vez, parabéns pelos trabalhos de vocês. Imbiara.